Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Gente, vamos dar continuidade à aula de ontem que apresentei para vocês, ok? Sobre transformando frações em porcentagem, ok? Então, gente, nesta aula eu vou fazer uma revisão da última aula que eu mostrei para vocês, ok? Nós vamos, nesta aula, ver como é que a gente faz as transformações de uma razão ou fração em porcentagem, tá certo? Nós temos aqui, ó, três exemplos que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, 3 centésimo, ou 3 sobre 100, que equivale a 3%, certo? Então, gente, sempre que você chegar na fração que o denominador é 100, você basta repetir o denominador e no lugar desse símbolo de 100, o número 100, você escreve o símbolo de porcentagem, ok? Que é essa barrinha aqui, ó, dividida por dois zerinhos pequenos, o símbolo de porcentagem, ok? Nós temos aqui, ó, 15 dividido por 100, escrito de outro modo, tá certo? Então, escrevemos 15 e trocamos o 100 pelo símbolo de porcentagem, ok? Vamos ver aqui outro exemplo. Como transformamos a razão 3 sobre 15 em porcentagem? Simplesmente, neste caso aqui, nós fazemos a divisão, encontrando o valor da razão, tá certo? Multiplicando-o por 100 e inserindo o símbolo da porcentagem à sua direita. Então, nós fazemos a divisão aqui, ó, 3 por 15. Quando a gente faz essa divisão, aí dá justamente 0,2 ou 0,20, viu? Que é a mesma coisa. Aí nós escrevemos 20 e o símbolo de porcento, tá certo? Desculpa. Vamos ver agora alguns exemplos aí, ó, transformando algumas frações em porcentagem. Bem, tem uns casos aqui que eu quero mostrar para vocês. Tá certo? Ó, eu tenho aqui a fração inicial, que era 3/4, tá certo? 3/4, como eu cheguei na fração 75 sobre 100. Então, gente, basta você procurar um número e multiplicar este número para você obter o valor 100. Então, aqui, ó, vocês viram que o valor é 25, tá certo? Então, 25 também você multiplica o número de baixo, o denominador, e também você deve multiplicar, ok, o numerador. Então, 3 vezes 25, tá certo? Aí chegamos na, ó, fração de denominador 100. Aí temos 75 sobre 100. Aí nós escrevemos, ó, só o numerador. E no lugar do símbolo de porcento aqui, ó, vocês estão vendo o símbolo de 100, escrevemos o símbolo de porcentagem, tá certo? Então, temos aqui outro exemplo para vocês verem, ó. Temos a fração aqui 1/2. Ó, a fração 1/2 aqui. Como chegamos na fração de 50%? Precisamos primeiro descobrir qual o número que multiplica o denominador. Ó. Descobrimos que é o 50, tá certo? Ó, descobrimos que é o 50, porque 50 vezes 2 é igual a 100, tá certo? Este mesmo número, 50, ele também multiplica o numerador, como vocês estão vendo, ó, 1 vezes 50 é o que? 50. Aí ficamos com 50 sobre 100. Daí passamos para a porcentagem, certo? Escrevemos 50 primeiro e no lugar dos 100 escrevemos o símbolo de porcento, ok? Ó, temos aqui outro exemplo aqui, que é 4 sobre 10. 4 sobre 10, como vocês podem ver, ó, aqui no exemplo à frente, eu multipliquei o denominador primeiro por 10. Porque para eu chegar em 100, eu preciso multiplicar 10 vezes 10, tá certo? Como vocês veem aqui, ó, 10 vezes 10 e dá exatamente 100. Aí eu preciso também multiplicar o numerador, viu? Tem que multiplicar o número de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então, 4 vezes 10 é 40, tá certo? Aí eu cheguei, ó, 40 sobre 100, aí eu transformo em 40%. Ó. No lugar de 100 aqui, ó, eu escrevo o símbolo de quê? De porcento, tá certo? Veja aqui, ó, este exemplo aqui, 12 sobre 25. O que é que eu fiz? Eu procurei um número primeiro que multiplique o denominador, que é 25.
25 para eu chegar em 100, né? 25 mais 25, duas vezes, dá 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Então é 4 vezes, ó. Multipliquei por 4, aí chego em 100. Aí eu também tenho que multiplicar, obrigatoriamente, o 12 por 4. 4 vezes 12, cheguei em 48. 48 sobre 100, eu escrevo 48 no lugar do 100, o símbolo de porcentagem, 48%, tá certo? Vamos agora ver mais exemplos de transformações, ó. Vamos ver aqui alguns cálculos de porcentagem de alguns valores. Neste caso aqui, gente, nós queremos fazer o contrário. Nós temos já a porcentagem e nós queremos chegar no valor, tá certo? Então veja só. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos feitos. Ó, 4% de 32. Primeiro eu pego esses 4% e escrevo aqui, ó, como eu estou mostrando aqui para vocês, ó, na forma de fração, de denominador 100. Por que eu posso fazer isso? Porque esse símbolo de porcentagem eu troco pelo 100, tá certo? Então eu escrevo o número no numerador e o símbolo de porcentagem troco por 100 no denominador. Agora, a segunda parte é transformar no número decimal, tá certo? Ó, o que é que se faz? Você reescreve 0, tá certo? Aí, como você tem que ter duas casas decimal após a vírgula, e você só tem um número, o 4, você completa com 0, 0,4, tá certo? Agora você multiplica, 0,4 vezes 32, tá certo? Que vai dar justamente 1,28. Agora você poderia fazer, gente, direto, tá certo? Após você transformar, você poderia fazer de outra maneira também, ó. Você poderia fazer assim, ó, multiplicando 4 vezes 32. 4 vezes 32 vai dar o quê? Vai dar 128. Era outra maneira de fazer, viu? 128. Aí você divide por 100, 128. Dividindo 128 por 100, ó, ficaria 128 dividido por 100. Aí você escreveria 1,28 para eliminar os dois zeros, tá certo? Então tem duas maneiras de você fazer, tá certo? Deixa eu retornar aqui. A outra maneira de multiplicação, que era antes, para vocês visualizar. Então, vocês veem aí, quando forem fazer este tipo de atividade, qual é a maneira mais fácil para vocês. Estou mostrando aqui outro exemplo, ó, 18% de 150. Primeiro, o que é que eu faço? Eu escrevo 18% na forma de fração. 18 sobre 100. Troquei o símbolo de porcento aqui, ó, pelo 100. Depois, eu escrevo na forma decimal. Ó, eu boto 0, e no lugar desses dois zeros aqui, ó, eu escrevo duas casas decimal, ou seja, eu repito o próprio 18, tá vendo? Ó? De modo que fica duas casas decimal aqui, tá certo? Aí, por último, eu multiplico 0,18 vezes 150, tá certo? Aí eu chego no valor 27. Lembrando que essa multiplicação é a conta de multiplicar normal, viu? Depois é que você, se precisar, coloca vírgula, tá bom? Veja agora outro exemplo que eu fiz para mostrar a vocês. 35% de 26. Veja que o de ele vai virar multiplicação aqui na frente, tá certo? Mas primeiro, o que é que fazemos? Transformamos 35 na fração. Na fração de denominador 100. Recordando mais uma vez, ó, escreve 35 no numerador. Depois, o símbolo de porcentagem, você escreve 100 no denominador da fração. Depois, segunda parte, você vai transformar. Você vai botar, como o de cima é menor que 100, você começa sempre com 0. 0,30, aí você bota o 35 e separa por vírgula. 0, aí no lugar desses dois zeros, você bota as duas casas decimal, que é o próprio 35. Depois é só multiplicar por 126. Aí você chega na resposta 44,1. Ou seja, 35% de 126 é 44,1. Tá certo? Então, gente, olha, aqui está 3 exemplos. Eu não vou fazer todos porque vai demorar muito o vídeo, certo?
Mas aí já deu para vocês entenderem como é que faz o cálculo da porcentagem de um valor numérico. Quando você quer tirar uma porcentagem de um valor numérico, você transforma na fração centesimal, depois transforma no valor decimal dessa fração e multiplica pelo número que você quer encontrar, tá certo? Ok? Então eu espero que na aula de hoje vocês tenham tirado bom proveito, tenham entendido, né? Porque colocarei a atividade para vocês fazerem, ok? Aguardem a atividade e muito obrigado aí, gente, por ter assistido.